Vamos falar de Maquiavel, vamos falar de O Príncipe, mas também vamos falar bem pouco sobre a primeira década de Tito Livio, que é um outro livro do Maquiavel, tá? O que a gente precisa saber sobre o Maquiavel? É importante você saber que ele é um marco na história do pensamento ético e político da nossa história. Ele nasceu em Florença, né, lá na Itália. Ele é um pensador renascentista e vivia num período complicadíssimo da história, extremamente complicadíssimo, né? A Itália, a gente estava lá na formação dos estados nacionais e a Itália ela estava muito dividida. Assim, era muito complicado que esses vários poderes que se davam dentro da Itália se reunissem para formar um poder só. Então, ora você estava sobre um domínio, ora tinha outro no poder, tava assim, uma loucura, e a ideia era que alguém ficasse no poder para que a Itália se desenvolvesse como um todo, e não como partes segmentadas. Né? Nesse período, uma família muito forte lá em Florença, que é a família dos Médici, ela estava no poder. Estava no poder durante um período, né? Porque o Soderini subiu ao poder, e quando o Soderini sobe ao poder, o Maquiavel ele passa a ter um cargo extremamente importante dentro do governo da Itália. Ele era tipo um dos caras mais poderosos que tinha. Ele fazia assim como se fosse, ele era chanceler, né? Isso é como se fosse um diplomata. Ele viajava em longos trabalhos assim diplomáticos com outras cidades para tentar manter o poder, para tentar ficar bem com as outras cidades. Mas aí o que acontece? Os Médici retomam o poder e não gostam muito dessa união aí que o Maquiavel fez. E aí ele é expulso do governo, fica preso um tempo e ele vai ao exílio voluntário, onde ele começa a escrever. Para aqui no escrever, e vamos voltar lá atrás. Pensamento político que regia o período era o pensamento político cristão. Ética e política estavam muito relacionadas aí. Lembra quando a gente voltava lá no Platão e no Aristóteles? Vê lá os vídeos sobre ética e política no Platão e no Aristóteles. A política era sempre uma continuação, uma aplicação ao todo social daquilo que era ético. Então, portanto, lá no Platão, existiam 3 virtudes, né, que deviam ser seguidas. São princípios eternos, essas virtudes no Platão, como a coragem, a moderação e a sabedoria. E o sábio, quando assumiu o poder lá em Platão, assumiu o poder não, né? Quando ele deveria ter o poder de uma cidade que, segundo Platão, ela não existia de verdade, seria uma cidade ideal, né? O que eu tô querendo dizer para você? Que o Platão, quando ele vai fazer política, ele não olha para uma cidade que existe e ele fala, ó, levando em consideração que tá assim, 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 devemos agir assim, assim, assim. Por isso que a gente fala cidade utópica, né? É uma cidade que não existe. O Platão olha e diz como deveria ser e não como é. O Aristóteles é um pouco mais pé no chão. Ele analisa uma série de constituições e diz aquelas que são boas e aquelas que são ruins a partir do governo de de poucos ou de muitos, né? Mas ele diz sempre a partir da ideia de bem, né? Aquilo que é o bem para uma cidade inteira, que é alcançar a felicidade, a excelência. Então, você vê 2 modelos aqui que eles estão muito relacionados, ética e politicamente, onde a ética, principalmente no Platão, ela vem de modelos metafísicos, de modelos abstratos, né? Quando você chega no cristianismo, isso também está muito relacionado. Então, quer dizer, os princípios cristãos é que regem a vida política. Lembra na Cidade de Deus, lá do Agostinho? Que diz assim, aquele que conhece o bem, né? A cidade onde... o que é o bem lá pro Agostinho? O bem é Deus pro Agostinho. Então, para que a cidade seja boa, ela deve ter representantes que conheçam o bem. Ética e política junto de novo. Porque aí, até agora,
né? Até o Maquiavel chegar, a gente tinha ideais. E ideal não é real. Veja bem, eu digo assim, ó, apagador. Esse é o apagador concreto. Agora eu falo assim, não gosto desse, esse é muito feio, vou fazer o apagador ideal deveria ser assim, assim, assim. Mas quando eu faço um ideal de apagador, eu nego o apagador que existe. Bom, vamos com o parágrafo. Maquiavel não olha para ideais. Maquiavel olha para o contexto real. Ele olha para as coisas como elas são. E o que ele olha de real? Ele olha assim, alguém precisa ficar no poder na Itália. Porque um tá no poder, outro cai. Outro vai e vem. Imagina você, uma hora você segue a regra de um, outra hora você segue a regra de outro, daí vem o outro que fala, não, agora não é mais assim, agora é assim. Quer dizer, não tem estabilidade política. A gente não fala de uma cidade estruturada, quanto mais de um país estruturado quando tem essa estabilidade de poder. O Maquiavel, ele olha para tudo isso e o pensamento que se dá é mais ou menos assim, alguém precisa ficar no poder, alguém precisa subir ao poder, mas ficar ao poder. Alguém precisa ficar para que a gente possa ter uma Itália que seja coesa, né? Agora, eu não vou partir para esse subir ao poder e ficar no poder de uma forma ideal. Eu vou partir daquilo que acontece, das relações como elas são. E as relações como elas são, muitas vezes elas não são nada ideais. Elas não são bonitinhas, elas não têm muito a ver com princípios idealistas, com princípios ideais, mas com finalidades que são muito reais. Né? Você já deve ter ouvido aquela frase que diz respeito ao Maquiavel, os fins justificam os meios. Não que ele escreveu isso literalmente, se você pegar aqui a obra, você não acha isso escrito assim literalmente, os fins justificam os meios, mas se você analisar em todo o contexto, a finalidade justifica a ação, né? Então, por exemplo, se você pensa lá dentro do cristianismo, é pecado mentir? Então o governante não pode mentir para alcançar o que ele quer. Aqui dentro do Maquiavel é assim, olha, para ficar no poder, vamos supor que eu faça um acordo com o chefe do país vizinho. E, dadas as circunstâncias do acordo, eu prometi não invadir o país. Mas se o cenário mudou e eu percebi que eu estou em risco ou eu quero ampliar o poder, eu vou sim invadir o país vizinho. Mas você disse que não, a mentira não é moral. Mas agora nós estamos fazendo uma separação. Escuta isso que eu tô falando para você. Agora nós estamos fazendo uma separação entre a moral e a política. A moral é no campo individual. Maquiavel não é contra a moral. Ele só diz que tem princípios morais que eles não se estruturam dentro da vida política. Uma figura que ele observa muito, e é uma figura histórica muito questionada, é o Sérgio Borges, né? O César Borgia, desculpa. O César Borgia, ele era conhecido como um cara inescrupuloso, mas que ficou no poder durante um bom tempo e que ampliou muito o seu território. Mas para isso, você não pode confiar na palavra de alguém assim, consegue entender? E daí você fala, professora, mas isso não é ético. É justamente isso que eu estou tentando te dizer. Ética e política não estão relacionadas, porque quando a gente fala de jogos de poder, é muito complicado você esperar que o vizinho que quer o seu lugar, ele vá agir eticamente. E aí, se a finalidade é manter o poder, vale qualquer meio. Vale a mentira, vale quebra de acordo, vale não cumprir com a palavra, que é praticamente a mesma coisa mentira, vale usar de subterfúgios, né? E no livro O Príncipe, Maquiavel, ele começa a contar em vários principados como que as pessoas que ficaram no poder e mantiveram o poder, elas agiram de uma maneira um pouco diferente
daquilo que se espera idealmente de um comportamento ético, mas é o que funcionou. É o que funcionou. Ele vai dizer assim, ó, o que funcionou foi isso. Se é correto ou não, a discussão daí é ética e é moral, mas politicamente falando, deu certo. Eu quero ler para você no capítulo 15, um pedaço do livro, lá na segunda linha, na quarta linha, desculpa, que diz assim, ó, minha intenção é escrever sobre coisa útil a quem se interesse. Pareceu-me mais conveniente perseguir a verdade efetiva das coisas do que aquilo que se imaginou sobre elas. E muitos imaginaram repúblicas e principados que jamais se viram, tipo Platão, por exemplo, ou cuja existência não se conheceu na realidade, tipo Platão. Porque é tão distante o modo como se vive do modo como se deveria viver, que aquele que deixa o que faz pelo que deveria fazer aprende mais a ruína que a preservação de si mesmo. Porque um homem que queira professar o bem por toda parte deve arruinar-se em meio a tantos os que não são bons. Donde é necessário a um príncipe querendo manter-se no poder aprender a não ser bom e usar isso ou não de acordo com a necessidade. É daí que a gente entende os fins justificam os meios, né? Eu vou ser bom, é bom que o príncipe seja bom, é bom, mas quando não for possível, então que ele seja mal. Tem aquela questão, o príncipe deve ser amado ou temido, por exemplo, é uma das questões aqui do livro. Ele vai dizer, é bom que ele seja amado, é bom que ele seja amado, mas se não for possível, é melhor que ele seja temido, né? É melhor ser temido nesse sentido do que ser amado. E por que é melhor ser temido do que ser amado? Porque aquele que todo mundo ama, ele perdoa facilmente uma traição e a traição volta a acontecer. Agora, aquele que é temido, você dificilmente trai. Não que você não trai porque você seja bom, mas porque você tem medo da traição. E nesse sentido, o poder ele se mantém na mão daquele que é bom, certo? Agora, como é que faz? Como é que faz, né? Uma das grandes sacadas ali no comecinho do livro, ele vai dizer que a vida ela é regida por duas forças, a vida humana. Você já deve ter pensado nisso. As coisas se dão ou por virtude ou por fortuna, ou por fortuna ou por virtude. Por virtude. Um príncipe também, ele sobe ao poder ou por fortuna, e aí, segundo Maquiavel, ele dificilmente ele fica muito tempo, ou por virtude. O que significa isso? Fortuna ou virtude? Fortuna é aquela situação caótica que não depende de nós, que faz parte da nossa vida. Veja bem, caro aluno, nós somos seres naturais, né? O nosso corpo é natural. Nós estamos submetidos a uma lógica que é natural e a uma lógica que é social. Agora, por exemplo, nós estamos aqui em um período de pandemia. Estando nessa pandemia, você provavelmente tinha planos sociais, planos econômicos, planos afetivos, que eles foram completamente desfeitos pela fortuna que nos decorreu, né? Essa palavra fortuna é a situação caótica que não pode ser controlada, mas ela tem muito a ver com a deusa Fortuna, que seria a deusa da sorte, mas não sorte só no sentido bom, sorte no sentido de aquilo que não se pode controlar. Você nunca parou para reclamar disso? Pô, bicho, eu faço as coisas e as coisas acontecem do jeito que eu não espero, tudo na minha vida dá errado, por mais que eu faça, né? Quando você percebe que existe uma situação caótica aí, cabe a você agora então ser virtuoso. E o que é ser virtuoso? É elaborar estratégias, elaborar planos A, B, C, D, E, F, G, H, para lidar com essa fortuna, né? Para lidar, por exemplo, vamos supor que aconteceu um problema lá na China e eu aqui como príncipe eu já tenho meios, eu já tenho estratégias
para invadir a China, por exemplo, e ampliar o meu território. Quer dizer, a fortuna é má para eles, se tornou boa para mim, mas eu sou virtuoso no sentido de saber quando agir e na hora de agir. É por isso que essa palavra virtude é difícil de ser traduzido como virtude. Porque quando a gente fala de virtude, a gente remete às virtudes cristãs, né? A bondade, aqueles ideais virtuosos. E virtude aqui significa ser estrategista, ser articulador de ações para as diferentes situações. É saber quando agir, mas saber quando não agir. É saber quando manter a palavra dada, mas é quando também não manter a palavra dada. É saber usar a verdade e a mentira. É saber quando ser enérgico, mas é saber quando ser complacente, mas para utilizar essa complacência não no sentido cristão, mas a seu favor para se atingir uma finalidade, né? Aí, a partir dessa política maquiavélica, maquiaveliana, vamos dizer assim, porque essa palavra maquiavélico, ela foi muito mal interpretada, né? Não que Maquiavel ele queira dizer assim, olha, eu quero que todo mundo passe agora a agir conforme melhor lhe aprouver. Não é bem essa a ideia, né? Ele só está observando o mundo como ele estava ali no período do Renascimento, e ele disse, diante de toda essa situação caótica, o único jeito de agir é esse, verificado pela história, né? Verificando na história. E aí a gente pode tentar entender bem como essa situação ela era muito prática. Como esse pensamento do Maquiavel é muito prático. Ele não está querendo ensinar ninguém a agir moralmente, por exemplo. Não está querendo ensinar isso. Mas ele está querendo dizer que os ideais políticos que foram produzidos ao longo da história, eles não cabiam ali naquele período em que se estavam vivendo. E aí ele faz uma análise da situação histórica que ele está vivendo e ele diz, olha, para agir aqui agora é só dessa forma, tendo por base aqueles que ficaram no poder ao longo da história. Aí nós temos um outro livro que é a Primeira Década do Tito Livio, que ele não fala muito de principados, mas ele fala da república, né? Seria como assim, olha, à medida que o príncipe tomou o poder e ficou o poder, seria interessante num primeiro momento ele instaurar a república, e ele vai falando da figura do Tito Livio e das considerações republicanas, por isso Maquiavel é considerado um republicano também, porque dentro da república as pessoas sentem-se pertencentes àquela forma de governo, e já que eu tomei o poder, que eu unifiquei o poder, é importante que as pessoas se sintam parte desse processo para que o poder ele fique, para que a ordem se estabeleça. Dentro da reflexão ética, nós temos aí aquilo que vai vir a ser ao longo da história uma ética finalista, né? Onde as suas ações elas são justificadas, não que Maquiavel escreveu sobre isso, estou levando você a refletir. Uma ética finalista no sentido de que as suas ações não são justificadas pela ação, mas pela finalidade que você quer atingir com a sua ação. E aí a pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte, e aí? Os princípios morais, eles existem em si? Eles valem por si mesmo? Ou eles devem e podem ser muito líquidos, muito fluidos, e dentro de cada situação eu encaixo um princípio moral, porque o importante, na verdade, não é a ação em si, mas a finalidade que ela vai alcançar. Por exemplo, o importante é você ser bom, ou o importante é que as pessoas à sua volta estejam bem? Vamos usar isso para ficar de um jeito mais fácil na mentira, né? É sempre bom falar a verdade, ou às vezes é bom deixar as pessoas mais felizes, e aí a finalidade da ação é que importa. Deixar as pessoas felizes é mais importante do que mentir, do que falar a verdade. Então, eu falo a verdade, magoo. Eu minto, as pessoas ficam mais felizes, as pessoas ficam mais tranquilas. O que é melhor? Quando a ação ela é visada pela finalidade
ou quando ela é visada em seu princípio ético. Aqui nós vimos que para a figura do príncipe, o que é melhor é a finalidade da ação, que no caso era a unificação do território lá da Itália, ok? Beijos, fique bem.